Olá, meu amigo, tudo bem? Muito obrigado por andar na palavra comigo. Estamos dando uma olhada a alguns das pessoas que sofreram, mas tinham ânimo no sofrimento e não se desanimaram, não questionaram a Deus, mas com alegria enfrentaram a morte. E como a Bíblia diz, eles não eram dignos o mundo não era digno deles. E eu quero que a nossa igreja, que os cristãos no Brasil hoje, que nós poderíamos aprender e buscar e seguir aquele caminho. Porque, como temos visto, é através do sofrimento, a perseguição sempre produz mais igrejas, mais conversões, mais crentes que estão totalmente persuadidos da verdade bíblica. Em João 21, Jesus estava falando a Simão Pedro, esse homem bravo que sempre abria a boca para ver uma oportunidade, esse que ia pregar depois no dia de Pentecostes e ver um grande avivamento, esse homem que deu defesa diante do conselho sobre pregar a salvação no nome de Jesus Cristo, e só naquele nome, este Pedro que foi a pregar o evangelho aos gentios, à casa de Cornélio, na Cesareia e outros lugares, esse Pedro, antes de toda essa obra grande, o ministério público abençoado dele, Jesus falava a ele em João 21, versículo 18. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Jesus profetizava, em versículo 19 aqui disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Pedro ia glorificar a Deus, não somente pregando o evangelho, não sendo um apóstolo, não plantando igrejas, não encorajando os irmãos. Pedro ia ter uma oportunidade de glorificar a Deus na morte dele. Há pessoas no nosso mundo hoje que glorificaram a Deus na morte dele. Estou pensando de um missionário, amigo, conhecido, que recentemente trabalhava no Oriente Médio para compartilhar o evangelho e tentar converter muçulmanos à fé bíblica. E trabalhava e servia a Deus, foi um homem fiel. E aí houve comunicação entre ele e alguns amigos. Ele disse: eu sei que eles estão me seguindo, eu acho que o inimigo está caçando a minha vida, eu quero ser fiel até o fim. E um dia eles fizeram um trampo com ele e fecharam um caminho de frente e por trás também, e num tiroteio mataram a ele de propósito, e agora ele está no céu. Mas é possível na nossa morte glorificar a Deus. Pedro, quando foi o dia da crucificação, ele ia estender as mãos dele numa cruz, mas Pedro não achava a si mesmo digno de ser crucificado como Cristo. Então ele pediu os soldados botar ele de cabeça para baixo e ele ser crucificado com o corpo invertido, porque ele não achava digno de sofrer igual como Cristo sofreu. André, o irmão dele, estava na Grécia pregando, dando uma apologia do evangelho. Ele evangelizou, ele compartilhou o evangelho de Cristo com o governador lá, e ele pregava o evangelho e pregava contra as outras religiões. Abofetearam a ele, eles bateram, golpearam a ele, trataram ele muito mal. E depois, ele naquele estado de ferido, machucado, eles amarraram ele numa cruz. A crucificação, na verdade, não te mata pelos pregos.
te mata por asfixiação, por não ter como respirar. E eles queriam prorrogar o sofrimento de André. Então, eles, em lugar de pregar, eles só amarraram ele. E por 2 dias ele ficou fora da cidade, amarrado, pendurado numa cruz. E o testemunho dos historiadores é que todas as pessoas que passaram, ele pregava o Evangelho. E pregava o Evangelho. Filipe também foi crucificado de cabeça para baixo, depois que ele ganhou um oficial do governo a Cristo na Turquia. Na Ásia Menor, ele pregava, ganhava oficiais a Cristo e os outros ficaram bravos, prenderam ele e disse, você é digno de morte, e crucificaram ele de cabeça para baixo. E esses homens deram graças a Deus pela oportunidade, glorificar a Deus na morte deles. Essa é a nossa linhagem. As nossas igrejas descenderam de homens de fé assim. Temos a mesma fé? Muito obrigado pelo tempo. Até a próxima.